Tudo, queridos, bom dia. Tudo bom com vocês? Amém. Bênção. Eu vou pedir para a gente abrir a Bíblia no livro de Marcos, no versículo 14, no capítulo 14, no versículo 3. Marcos 14, de 3 a 9. Posso ler? Amém. Quando Jesus estava em Betânia, fazendo uma refeição na casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um frasco feito de alabastro, com um perfume muito valioso, de nardo puro, e quebrando o frasco, derramou perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos que estavam ali ficaram indignados e diziam entre si: para que este desperdício de perfume? Este perfume poderia ter sido vendido por mais de 300 denários para ser dado aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixem a mulher em paz, porque vocês a estão incomodando. Ela praticou uma boa ação para comigo, porque os pobres estarão sempre com vocês, e quando quiserem, podem fazer-lhes o bem, mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, ungiu o meu corpo antecipadamente para a sepultura. Em verdade lhes digo que, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, também será contado o que ela fez para a memória dela. Amém. Queridos, no dia 31 de dezembro de 2025, o Senhor colocou algo no meu coração a respeito desse texto aqui que a gente acabou de ler. E eu fiquei muito reflexivo, pensativo do que o Senhor queria falar comigo. E em 4 dias, eu coloquei no papel aquilo que o Senhor tinha ministrado no meu coração. Levei uns 4 dias, busquei alguns textos, fui nas referências, eu fui continuando a falar. E ficou pronto, né? Aquilo que o Senhor estava ministrando ao meu coração. E o que ficou para mim, queridos, é que é algo não apenas para mim, mas para a igreja. Havia uma impressão no meu coração de que o Senhor vai fazer algo na igreja de Macaé no ano de 2026. E essa mensagem que ele trouxe faz parte do que ele quer fazer entre nós. E o Senhor já está fazendo muitas coisas entre nós. Eu tenho estado muito alegre com o que o Senhor está fazendo no nosso meio, com despertar, posso dizer, um avivamento, né? Pessoas, irmãos, corações aqui, cada vez mais entregues ao Senhor. E foi muito bom o que Felipe trouxe aqui agora de manhã. Isso me traz uma paz que o Senhor está entre nós, o Espírito Santo está falando, né? Então, a palavra que eu quero trazer aqui, queridos, é um cuidado do Senhor com a sua vida. É um cuidado do Senhor com a igreja de Macaé. Então, entendam dessa maneira. Se houver um puxãozinho de orelha, é um cuidado do Senhor com a sua vida. É realmente algo para ministrar. E passaram-se 13 dias que o Senhor tinha colocado essa palavra no meu coração, queridos. E Ele aplicou essa palavra na minha vida. 13 dias depois dessa palavra, minha vida deu uma baladinha. E o Senhor ministrou comigo algumas coisas, né? E que eu precisava me aprumar. Precisava dar uma ajustada em alguns pontos. E então, queridos, eu quero, assim, muita atenção de vocês hoje, que não se distraiam, sintonizem o Espírito Santo, tá? Porque eu vou pegar 3 elementos dessa passagem que a gente acabou de ler, tá? Tem 3 elementos dessa passagem aqui que o Senhor me chamou a atenção: o vaso, o perfume e a mulher. Então, a nossa ministração hoje vai ser sobre esses 3 elementos que o Senhor ministrou comigo. Queridos, o vaso, o Senhor usa muita referência de vaso na Bíblia. Creio que a maioria dos irmãos já leu algum texto falando sobre vaso. E aí está uma foto do vaso de alabastro. O vaso que a mulher quebrou naquele ambiente com Jesus. Tem um texto de Isaías 64:8 que fala assim, ó: mas agora, Senhor, tu és o nosso Pai, nós somos o barro, e tu és o nosso olheiro, e todos nós somos obra das tuas mãos. Então aqui
o Senhor já está trazendo uma pequena referência para a gente do que simboliza esse vaso. Esse vaso simboliza nossa vida diante de Deus. Nós somos barro, nós somos vaso na mão de Deus. Faz sentido? E tem um texto de Jeremias que eu quero ler com vocês, uma passagem de Jeremias 18. O profeta Jeremias, ele foi um profeta que tinha muita visão. Ele via, Deus falava muito com ele através de imagem, de figura, de símbolos, e era algo para Israel, tá? E a palavra de Jeremias 18 está escrito assim, ó: a palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor: levante-se e desça até a casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. Como o vaso que o oleiro fazia do barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então, a palavra do Senhor veio a mim, Jeremias, dizendo: casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez esse oleiro? Diz o Senhor: eis que, como barro, na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. Queridos, o Senhor está, mais uma vez, reforçando aqui nesse texto o símbolo que o barro, o vaso, representa na igreja, né? E o Senhor traz uma mensagem muito importante, porque aconteceu algo aqui nessa cena. O menino estava fazendo barro, estava tudo bonitinho, mas o que acontece? Ele destrói o barro. Acabou o barro. Estava ficando bonitinho, ele destruiu aquele barro e ele vai e começa de novo o trabalho. Começa a remodelar aquele barro. E Deus fala assim para Israel: será que eu não posso fazer com vocês como esse oleiro fez? Será que eu não posso, na sua vida, fazer tudo de novo? Não posso destruir, não posso mudar, não posso quebrar e fazer novamente? Eu sou Deus e eu é que faço. E o que veio ministrado ao meu coração, queridos, é o seguinte: o vaso precisa ser quebrado. O vaso precisa ser quebrado. A igreja precisa ser moldada pelo Senhor. Cada irmão precisa dessa ação do Senhor na sua vida. Senão você não é um barro que está na mão do oleiro. O oleiro não tem parte contigo. Por isso, querido, vem uma coisa: você precisa deixar Deus trabalhar na sua vida. Não tem como o oleiro mexer diferente da massa. A gente aqui fala, tem livre-arbítrio, tem pensamento, tem postura, tem decisão, tem conduta. Então ele pode mexer e você fazer o quê? Retrucar. Opa! Aqui não. Assim não. Né? Tem que permitir ser tocado, ser direcionado, ser corrigido. Quando o seu discipulador fala com você, pensa como o Senhor falando com você. Pensa como alguém que te ama e quer o melhor para você, que está vendo de fora. Você não está conseguindo ver o cenário completo, mas aquele irmão está olhando e está vendo que você não está bem, que você precisa de ajuda. E é assim que Deus molda o barro. E é assim que Deus vai conduzindo aquele barro, de forma a chegar onde? A alcançarmos o caráter de Cristo. Para alcançarmos o caráter de Cristo, a gente precisa ser mudado. A gente precisa passar pelo processo de cura, de libertação, de transformação, que vem de Deus, o nosso Pai. E aí já começa a vir um detalhezinho aqui, ó. Porque na história, a mulher, ela quebra o vaso, e aí o que aparece? Aí, depois que quebra o vaso, o perfume aparece. Para o perfume aparecer, o que tem que acontecer? O vaso tem que ser quebrado, queridos. Tem um texto em Paulo, agora vai fazer essa ligação. Paulo, que era um grande mestre na palavra,
Em Romanos 9, ele fala o seguinte: mas quem é você, caro amigo, para discutir com Deus? A tradução fica assim: ó, será que o objeto pode perguntar a quem o fez: por que você me fez assim? Será que o oleiro não tem o direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para honra e um vaso para desonra? Então aqui Paulo está já fazendo aquela conexão e já está falando por que você está questionando a Deus das coisas que acontecem na sua vida, dos problemas que você tem, das coisas que estão acontecendo. Por que você está questionando Deus? Deus é soberano, ele sabe o que ele faz. E aí vem frases, né, como tipo, aí não, Deus, nessa área não pode tocar. Aí já é demais. Passou dos limites daquilo que o Senhor quer para minha vida. Eu não entendo dessa forma, eu entendo diferente. Eu quero outra coisa para mim. Queridos, eu quero dizer que o discípulo, ele é um vaso. Ele é um barro. E Deus faz o que ele quer com esse barro. Amém? Estão entendendo? Estão comigo ainda? Como diz nosso querido Mário. Eu quero dar um testemunho para vocês aqui, queridos. Uma história também de uma mulher. De uma mulher que eu conheço muito bem. Que vai fazer sentido para você, eu creio, da forma como Deus age e trabalha em nós. Essa mulher, ela tinha 30 anos já, que ela visitava a igreja presbiteriana. Estava casada e tinha uma filha. E quando a filha atingiu 1 ano e 2 meses de idade, essa mulher viu que tinha algo estranho na barriga da filha. Tinha um inchaço essa barriga. Estava inchada. E ela ficou preocupada. Meu Deus, minha filha, 1 ano e 2 meses. Tudo bem, eu tenho que levar no médico, tenho que ver o que é isso. E ela começou a procurar médicos, né? Em alguns médicos. E ninguém mais ou menos sabia, dava muita solução. Até que alguém da família falou, poxa, acho que a gente precisa ir para o Rio. Acho que a gente precisa de um serviço maior, né? Um centro mais avançado. E foi para o Rio. Mas quando ela chegou no Rio e foi avaliada pelo médico, a notícia não foi boa. Desde que ela chegou no Rio, ela não saiu mais do Rio. E ela ficou internada daí no hospital, né? Porque dali foi descoberto que essa filha de 1 ano e 2 meses estava com câncer. E aí foi cerca, queridos, de mais ou menos 2 meses de internação no hospital. Uma pessoa do interior, né? Não tem muita traquejo com cidade grande, dentro daquele hospital. Foi primeiro para o Hospital da Lagoa, depois foi encaminhado para o Hospital do Câncer, o INCA, né? Todo mundo conhece. E precisaram fazer uma cirurgia, abrir a barriga da criança, de 1 ano e 2 meses, provavelmente para fazer uma biópsia, né? Para poder diagnosticar aquela lesão. Só que depois da cirurgia, aquela criança nunca mais voltou igual. Ela só chorava de dor. Ela já não conseguia dormir por causa da dor, né, que a criança tinha. E essa história. E a criança ficou lá, visitada por médico, naquele corredor, naquele ambiente frio, né, do hospital. E apesar da fé daquela mãe, daquele pai, da busca pela cura, ela partiu. Ela morreu. O Senhor resolveu levá-la. E meus irmãos aqui já estão sabendo que história é essa. Porque essa é a história da minha mãe. Né? Eu confesso que até eu esses dias fiquei pensando assim, né, sozinho em casa, com o Senhor assim, poxa Deus, como é que seria minha vida se eu tivesse a minha irmã aqui comigo? Como é que seria a nossa amizade, né? Eu e a minha irmã. Quantas coisas eu poderia ter aprendido com ela. Quantas coisas ela poderia ter me ensinado do ambiente da mulher, feminino, né? Que eu não aprendi, tive que aprender de outra maneira. E nesse momento, queridos, você acha que o vaso quebrou ou não? Dá para quebrar um vaso, né? Dá para machucar um pouquinho. Perder uma filha dessa maneira. E a minha mãe, ela buscou no Senhor,
teve um amparo de alguns irmãos do Rio de Janeiro naquele hospital. E, inclusive, teve uma palavra de um pastor que a foto daquele momento estava feia, mas a foto ia mudar. A foto seria diferente. E ela foi e começou a obra do Senhor, e Deus deu um amparo, deu um pouco de cuidado, né? Mas eu quero dizer para vocês que o vaso só foi meio quebrado até esse momento. Porque meses depois ia ser quebrado por completo esse vaso. Meses depois, a minha mãe, nossa querida irmã Vera, recebe a notícia do marido que ele não queria mais estar casado com ela. Ele não queria mais ela, que ele queria ir embora. E nesse momento, minha mãe já tinha um filho, uma pessoa chamada Lucas. Bebezinho, né? Naquele momento, estava há meses de ter perdido sua primeira filha e agora perdendo o seu casamento, perdendo toda a sua estrutura, tudo aquilo que ela tinha construído no Senhor. Seu marido estava dizendo que não queria mais, queria uma outra vida, né? E aí o vaso realmente foi quebrado. Mas e aí o que você faz quando quebra o vaso, né? E aqui é que é a postura do discípulo que eu quero deixar para vocês. Minha mãe, nesse momento, foi buscar o quê? O que todo mundo faz, você busca conselho. Você quer ouvir outras pessoas falar com você. E aí ela foi conversar com as pessoas da família. E sabe o que as pessoas da família diziam? Vera, esquece. Evandro já era. Ele quer outra parada, ele quer outra vida. E não quer mais. Segue por lá. Arruma outra coisa para você. E aí ela foi conversar com quem? Com um pastor. Você busca conselho no pastor, né? E aí, quando ela foi conversar com esse pastor, o pastor falou o seguinte para ela: olha, sua situação é muito, muito séria. Eu realmente não vejo que o seu marido vai voltar. Eu não vejo. Mas a culpa foi dele. Você está livre. Você pode casar novamente. E foi esse o conselho, em 1987, que minha mãe recebeu do pastor, pelos pastores. Casa de novo. A culpa não foi tua. Seu marido que errou. Seu marido que é a vida dele, deixa ele falar. Constrói agora uma nova vida. Você ainda é nova. E aí, nesse momento de desespero, minha mãe resolveu buscar o Senhor. Resolveu orar. E resolveu buscar outro tipo de conselho. Aquele conselho que não é o usual. Aquele conselho que vai lá na tua carne e te machuca. Que fala assim para você: o seu casamento ainda não acabou, não. Você pode salvar o teu casamento. O que você vai fazer? Você vai servir ao seu marido. Você vai ser, ele quer abandonar você, não quer você, não. Mas você vai tratar ele bem. Você vai todos os dias agora conduzir sua vida amando ele, sendo a esposa que Deus quer que você seja. Você vai orar, você vai jejuar, você vai buscar o Senhor. E aí, nesse processo, quando Deus está moldando todo o vaso, o que acontece? Um irmão do Rio de Janeiro liga para o meu pai. E ele, naquela decisão, naquela dúvida, naquela coisa de abandonar tudo e ir embora, aceita o convite de participar de um encontro com esse irmão. Esse irmão é Jael, né? Não sei se todos conhecem. E nesse processo, toda minha mãe orando, buscando, fazendo aquilo, jejuando. E aí, meu pai vai para o Rio. A conversa dura uma madrugada. Nessa conversa, o que foi pregado? O Evangelho do Reino de Deus. O Evangelho de Jesus. E ali foi confrontado o pecado, foi confrontado a postura, a atitude, foi confrontado o coração, a rebelião a Deus. E na sala do lado, sabe o que tinha? Irmãos orando pela vida, por esse processo. E aí, naquela mesma noite, meu pai se arrepende. Meu pai se arrepende. Cai a escama do olho, a máscara, a cegueira daquela pessoa. Sabe por quê, queridos? Porque toda vez que o vaso é quebrado, o perfume aparece. O perfume de Jesus apareceu através da vida da minha mãe. E ali, naquela atitude, ela não só salvou o casamento, ela salvou os filhos dela. Ela salvou minha vida.
porque eu pude crescer com um pai convertido, um pai regenerado, que me amou, que me cuidou, que foi um parceiro, que foi um amigo. Continua sendo. E além disso, esse marido que ia abandonar se tornou presbítero de uma igreja, da igreja de Macaé. Aquela história que estava perdida semeou na vida de muitas outras pessoas. O quê? O perfume de Cristo. Queridos, para o perfume aparecer, o vaso tem que quebrar. O vaso, ele vai ter que quebrar. Davi. E aí nasceu meu irmão, amigo, querido, glória a Deus. Queridos, em 2 Coríntios 4:7, né, a gente vai começar a fazer uma... Paulo aqui fala o seguinte: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. E que eu quero dar um exemplozinho agora negativo da Bíblia, que é a história de Sansão, né? Sansão, ele recebeu uma das maiores dádivas de Deus, que foi o seu poder. Imagina um homem com a força de Deus, né? Que poderoso essa pessoa! Quanto poder, quanta dádiva de Deus Sansão recebeu, né? Mas como é que Sansão viveu essa vida? Vivia da forma como ele achava que tinha que viver. Casava e se relacionava com quem ele achava que tinha que se relacionar, né? E não ouvia conselhos. Seguia daquele jeito. Ainda assim, Deus o abençoava, ele usava a sua força e saía de todas as situações e problemas que ele se metia, né? Mas aconteceu algo com Sansão, foi traído pela sua própria mulher, pela própria mulher que ele gostava, ficou cego, perdeu a visão, e só ali, nesse momento, ele aceita ser quebrado pelo Senhor. E nesse último momento ele se arrepende. No último momento da vida dele, ele se arrepende. Ele volta para o Senhor. E ali ele tem aquela atitude de destruir aquele lugar lá e matar todos aqueles filisteus e cumprir o propósito de Deus com a vida dele. Mas eu pergunto para você, por que esperar tanto tempo para deixar Deus mexer em você? Por que tem que ser lá no último limite? Lá quando você não tem mais o que fazer. Aí agora eu vou me arrepender. E aí eu vou seguir a Jesus. Agora eu vou aceitar Deus mudar a minha vida. Depois que ele perde tudo. Fica essa mensagem pra gente. Por que deixar tanto? Aproveita, querido, o conselho do discipulador, do líder do grupo caseiro, daquela pessoa que te conhece. Posso dar um conselho? Ouça conselho. Ouça conselho. Mas o conselho daquela pessoa que não vai passar sua mão na tua cabeça, não. O conselho daquela pessoa que vai te falar a verdade. A verdade. A verdade dói, mas é a verdade. E a verdade cura. A verdade cura. É ela que cura a gente. O último testemunhozinho aqui para a gente acabar com o primeiro momento, que é a vida de Paulo, queridos. Paulo, sem dúvida nenhuma, um dos maiores exemplos para a gente, né? E ele foi um dos homens mais trabalhados pelo Senhor ao longo da sua história, né? E ele escreve em 2 Coríntios, né, 12, texto muito conhecido por nós, que ele fala: e para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Então ele me disse, agora eu no versículo 9, a minha graça é o que te basta, é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Queridos, aqui Paulo, ele já tinha em torno de 50 anos de idade. 50 anos. Ele já estava uns 20 anos servindo ao Senhor aqui. E ao longo desses anos, ele já tinha sofrido muitas coisas ao longo desse processo. Eu digo que o vaso de Paulo foi quebrado inúmeras vezes ao longo dessa etapa. Mas ainda assim, ainda ao longo dos seus 50 anos, ainda ao longo depois de 3 viagens missionárias, ter plantado igreja em praticamente toda aquela região, ainda assim, Deus estava quebrando o vaso de Paulo. Deus estava moldando ele. E ele tinha orado 3 vezes para Deus tirar o espinho. E Deus falou: não vou tirar o espinho de você.
Porque isso é para que você não se exalte, para você se humilhar, para você não se perder, tamanha revelação, tamanho impacto que ele tem. Então, a conclusão que fica aqui, queridos, o vaso, ele é quebrado continuamente. O vaso não é quebrado uma vez, você tem aquela transformação do Senhor e beleza, agora está resolvido o problema da minha vida. Né? O Senhor tratou, o Senhor cuidou. O vaso vai ser quebrado para sempre, até que alcancemos a imagem de Cristo. Amém? Você quer deixar seu vaso quebrar, querido? Quer deixar o Senhor tocar em você? Tenho certeza que você viverá coisas extraordinárias. Vamos para o segundo elemento. Qual é o segundo elemento? O perfume. Glória a Deus. Vou ler um texto aqui agora de João 12:3, que é a mesma história, só para a gente pegar aqui. Numa história, o vaso é quebrado. Na outra história aqui, fala assim: então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e o enxugou com seus cabelos. E toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. Então, dou ênfase para essa parte aqui, que é o perfume, né? Queridos, na palavra de Deus, o Senhor fala sobre perfume no Velho Testamento, no Novo. Tem alguma referência disso, não? Te falo que em Gênesis, Deus já começa a falar sobre perfume. Numa das primeiras famílias, que é Noé, em Gênesis 8:20, está escrito assim, ó: Noé levantou um altar ao Senhor, e tomando dos animais puros, aves puras, ofereceu o holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o aroma agradável. O que é um aroma agradável? É um perfume. Aroma agradável é um perfume, um cheiro. Né? Aquele sacrifício que Noé fez chegou como um perfume para Deus. Aquilo era o que perfumava, é o que Deus gosta de respirar. Né? E a gente vai ver que tem mais detalhe nisso. Quando o Senhor manda Moisés construir o tabernáculo, né? A tenda da congregação, o Senhor foi bem específico nos detalhes. Concorda comigo? Em Êxodo 30, no versículo 34, fala assim, ó: o Senhor disse a Moisés: pegue a mesma quantidade de substâncias aromáticas, estorque, ônica, gálbano e incenso puro, e com isto faça incenso, perfume segundo a arte do perfumista, temperado com sal puro e santo. Moa uma parte desse incenso e coloque diante da arca do testemunho na tenda da congregação, onde me encontrarei com você. Esse incenso será coisa santíssima. Porém, o incenso que vocês farão, segundo a composição deste, não façam para uso pessoal. Santo será para o Senhor. Quem fizer incenso igual a este para cheirar será eliminado do meio do povo. Aqui você está vendo Deus criando um perfume. Criando um perfume para a tenda da congregação. Criando um perfume para a tenda da congregação. Então, eu já digo para vocês, esse elemento aqui, ele é importante para o Senhor. Esse elemento, a gente viu no Novo Testamento, ele está lá no Velho Testamento. E vocês vão ver o que Deus manda fazer com o perfume. E aqui, Deus estabelece o perfume como parte essencial da tenda e do processo do relacionamento entre ele e o povo. Tem aquela foto aí? Tem uma foto do altar? Aqui, pega essa foto aí. Porque ele tem um texto seguinte, ó. Em Êxodo 30, no versículo 1, Deus fala: faça também um altar para queimar um incenso. Um altar para o perfume que vai ser exalado dali, né? E esse é o altar, aquela foto ali. Esse é o altar, feito de acácia e coberto de ouro, tem aqueles chifres ali, e ali fica essa posição. Fica ali uma coisa que Arão tinha que fazer, o sumo sacerdote. Que está em Êxodo 37, ele fala assim, ó: Arão queimará o incenso aromático sobre o altar cada manhã, quando preparar as lâmpadas o queimará. Quando ao crepúsculo da tarde acender as lâmpadas o queimará. Será incenso contínuo diante do Senhor de geração em geração.
E aqui eu quero explicar só uma coisinha da... Bota outra foto, por favor. Essa aqui. Só para vocês entenderem a tenda da congregação, tinha o pátio, tinha o lugar santo, está escrito lá, e tinha o Santo dos Santos. Tá? O pátio é essa área externa aqui. Todo mundo podia entrar no pátio. Qualquer pessoa, qualquer irmão lá da igreja. Lá dentro, onde está o sacerdote ali, ó, ali é o lugar santo. Tem três características. Tem o candelabro, tem a mesa dos pães e tem o altar do incenso. O altar do incenso ficava na frente do véu. Na frente do véu que separa o lugar santo do Santo dos Santos. No lugar santo, os sacerdotes poderiam entrar, ninguém mais. Só sacerdote entrava no lugar santo. E no Santo dos Santos, era uma vez no ano que o sumo sacerdote entrava. E vocês vão para fazer a expiação, era dia da expiação do povo. Né? Aquele relacionamento com Deus e limpeza dos pecados do povo. E o altar do incenso, ele, como eu te falei, ele ficava na frente. Você via ali a fumaça saindo e um perfume saía dessa fumaça. Esse perfume, que eu já quero dizer que simboliza... Né, o incenso na Bíblia fala que simboliza a oração dos santos. Tá? Simboliza a comunhão entre Deus e o homem, o relacionamento entre o povo. Todo dia o sacerdote queimava o incenso de manhã. Todo dia o sacerdote queimava o incenso à noite. Isso representava a presença de Deus naquele ambiente. Representava o perfume era tomado naquele lugar. Então o perfume simboliza essa comunhão e a presença de Deus no lugar santo, naquele ambiente ali. Só que aí havia uma coisa, o que acontecia? Que em Levítico fala, no dia da expiação, no dia do ano que o sumo sacerdote ia entrar no Santíssimo, no Santo dos Santos, o que ele fazia? Ele pegava um elemento que estava aqui fora. Qual elemento você acha que é? O incenso. Ele só levava um elemento para dentro do Santo dos Santos, que era fogo e o perfume, e o incenso. E você vai entender, olha que coisa interessante. Ele botava fogo, botava o incenso, e aí vinha uma fumaça. Entrava uma fumaça no lugar santíssimo, no Santo dos Santos. Essa fumaça cobria o sumo sacerdote. E a palavra fala que assim, quando essa fumaça, assim Arão não correrá o risco de ser morto. E ele não poderia fazer diferente disso. Então, quando ele botava o fogo, botava o incenso, o aroma subia, a fumaça subia, ela cobria Arão, sumo sacerdote, e Deus poderia entrar naquele ambiente. Queridos, qual o símbolo esse perfume simboliza para mim? Quem que está entre o povo e Deus? Jesus. É por causa de Jesus que nós não somos consumidos hoje, porque através de Jesus o nosso pecado foi o quê? Foi pago. E nós somos limpos. Então o perfume aqui também já traz um símbolo de Jesus para nós. Daquilo que Jesus faria conosco. Protegendo Arão da presença de Deus, da santidade de Deus. Amém? Aleluia. Só vou ressaltar um pontinho aqui, para adiantar, é que, não sei se vocês lembram que Nadab e Abiú, que eram filhos de Arão, eles levaram fogo estranho na presença de Deus. E fala que eles colocaram incenso, algum perfume lá, diferente do que era o que Deus havia estabelecido para eles fazerem. E o que aconteceu? Eles morreram na presença do Senhor. Deus não aceitou aquilo, porque eles não obedeceram às normas estabelecidas por Deus, do que era o fogo, do que era a brasa que era para ser usado e do incenso que era para ser usado. Eles foram de forma leviana na presença de Deus. Então, mais uma vez, reforçando aqui, ó, esse perfume, ele vai simbolizar Cristo e vai simbolizar a nossa obediência a Cristo. A nossa ação, né, com Ele. E aqui agora eu vou trazer textos do Novo Testamento. Porque Paulo, mais uma vez,
usou o exemplo do perfume. Em Efésios 5, versículo 1, Paulo fala assim, ó: portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. O perfume que agrada a Deus é Cristo, é a entrega que Cristo fez e sermos imitadores de Deus. O perfume agora, que eu representei lá no Velho Testamento, ele está sendo representado agora em nós, como a vida de Cristo em nós. Esse é o perfume que agrada a Deus. E em 2 Coríntios, no capítulo 2, versículo 14, Paulo agora vai ficar bem claro. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo por meio de nós. Manifesta a fragrância do seu conhecimento em todos os lugares. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto entre os que estão sendo salvos, como entre os que estão se perdendo. Nós somos o bom perfume de Cristo. Aleluia. Queridos, e uma frase que ficou para mim no dia 31 lá de dezembro, quando o Senhor falou comigo essa palavra, foi o seguinte: não dá mais para adiar a manifestação da vida de Cristo em nós. Eu não posso mais perder tempo não mostrando esse perfume a todos que estão à minha volta. Esse perfume que o Senhor colocou em mim, eu preciso exalar ele nos lugares. Não é Lucas que tem que aparecer, não é o vaso que tem que aparecer, é o perfume que tem que aparecer em todo lugar. No ano de 2026, a igreja de Macaé vai ser o bom perfume de Cristo na nossa cidade. Aonde a gente está? Na nossa atuação, no nosso trabalho, na nossa casa, no nosso ambiente, nossa vida é do Senhor. Amém? Aleluia. Eu quero, só para completar a questão do perfume, o perfume que a mulher usou, quem sabe o perfume qual foi? Nardo puro. Nardo puro foi o perfume que a mulher derramou sobre Jesus, naquele ambiente. E por que o nardo era tão caro? O Senhor me fez, eu não vou gastar muito tempo não, mas tem três características do nardo que o Espírito Santo me fez saltar os olhos e que tem aplicação prática para a nossa vida. Tá? Por que aquele perfume era tão caro? Porque ele era muito trabalhoso de fazer. O nardo, ele vem de uma raiz de uma planta, tem até a foto dela aí, se quiser botar. Essa é a planta do nardo e a raiz. O nardo vem da raiz, não é da flor. O óleo do nardo é da raiz. E para você coletar alguns ml desse perfume, você tinha que pegar muita raiz de nardo, que era cultivado cerca de 3.000 a 5.000 metros de altura no Himalaia. E aí você tinha todo um trabalho manual para poder quebrar a raiz. Você botava, queimava em outro óleo, o outro óleo extraía a essência do nardo, e aí depois de muitas raízes você tinha alguns ml de nardo puro. Por isso que ele era tão caro. Ele era longe de Israel e tinha todo esse trabalho para fazer. E aí, queridos, trazendo isso para a gente, eu quero dizer para vocês o seguinte: extrair o perfume demora, dá trabalho, é muito trabalhoso produzir o nardo. Mas quero dizer para vocês que também dá muito trabalho produzir o perfume de Cristo na nossa vida. É necessário esforço, é necessário dedicação, horas na presença do Senhor, horas em oração. É necessário leitura intensa da palavra para gerar esse perfume na minha vida. Não é assim, de vez em quando eu vou no encontro. Não é, de vez em quando eu vou estar com o irmão, aí eu vou produzir esse perfume. Não, você só vai estar recebendo. De você não sai perfume nenhum. Porque Deus não brinca com as coisas sérias dele. Esse perfume é para quem quer esse perfume. É para quem de fato quer o nardo puro do Senhor Jesus. Então é comunhão com os irmãos, é jejum, é proclamação do evangelho, é buscar o meu discipulador, meu discipulado, é o companheirismo, é visitar o irmão na casa dele, é na hora que ele mandar mensagem, eu
como é que eu vou dar uma saída aqui, vou lá ajudar o meu irmão. Como muitos aqui estão fazendo, queridos. Eu quero animar vocês. Dá trabalho produzir esse perfume. Perfume de Jesus é o perfume mais caro e mais trabalhoso, mas o mais cheiroso de todos. Ele é perfeito, queridos. Quero dar, assim, ó, um breve testemunho, né? Só dessa nossa última semana. Queridos, tem sido bênção. Tudo que o Senhor está fazendo entre nós, nosso grupo, né? Essa semana, no sábado passado, estávamos eu e Júnior conversando com o contato, proclamando o evangelho. No domingo eu descansei com a minha família. Na segunda-feira, já teve encontro do presbitério com o irmão do grupo, que eu acabei não podendo participar por causa do trabalho, mas teve encontro. Na terça-feira, eu e meu companheiro e mais um irmão visitamos uma família do nosso grupo caseiro, para estar com ele, ministrar a vida de Cristo na vida dele. Na quarta-feira, eu e meu companheiro tivemos com o irmão para ministrar a vida de Cristo, a cura e a libertação do Senhor. Na quinta-feira, reunião de oração do nosso grupo caseiro. Na sexta-feira, eu descansei com a minha esposinha, glória a Deus, que também é importante. Eu também tenho que exalar o perfume de Cristo na minha casa, concordam comigo? Mas, queridos, o que está acontecendo nesse breve testemunho é a palavra de Atos. Todos os dias eles estavam juntos. Todos os dias. E cada um de nós tem que ter esse mesmo coração de todo dia estar junto. Se eu não tenho ainda um irmão para eu visitar, um contato, eu vou ligar para alguém. Pô, vamos tomar um café junto? Vou passar aqui na padaria e comprar um pãozinho. A gente gasta um tempinho de oração. A gente louva o Senhor junto aqui. A gente ora por alguma situação da nossa vida. Essa vida, queridos, dá trabalho. Tem que pegar o telefone. Dá muito trabalho pegar o telefone. Mandar uma mensagem para alguém e fazer. Se não consigo, eu vou ficar em casa e eu vou ligar a televisão, é isso? Não. Se eu estou em casa, eu vou investir tempo com quem? Com o Senhor. Da TV não vai sair perfume, não. Não vou sair perfume dessa TV, não. Então é investir um tempo com o Senhor. Vou ler o texto, vou ler uma Bíblia, vou estudar os fundamentos. Eu vou gastar um tempo de oração. Vou ficar 1 hora orando na presença do Senhor. É assim. E aí sabe o que acontece? Um milagre. O perfume de Deus começa a exalar de você. E aí, todo lugar que você vai, não tem mais aquele vaso. O que as pessoas veem agora é o perfume, impactando a vida delas. Amém? Aleluia. Segunda característica que eu peguei, que o Espírito Santo ministrou, que o nardo, por ele ser muito caro, muito valioso, ele só era usado em extremas situações únicas, especiais, né, como coroação de um rei, casamento. As mulheres usavam esse perfume às vezes para noite de núpcias. Enfim, algumas referências que eu peguei, vi essas histórias. Mas eu quero dizer que o perfume de Cristo não é assim, não. O perfume de Cristo não é reservado para ambientes especiais. O perfume de Cristo é para ser usado em toda ocasião, em todo lugar. Todo lugar que eu tiver, o perfume de Cristo, apesar de ser o mais caro de todos, ele vai ser dado de graça para as pessoas. Ele vai ser exalado em todo lugar. Amém? E eu dei um breve testemunho da minha vida também, do ano passado. Eu estava no Natal, visitei com a minha esposa para Porto Alegre, estava com a família dela, e aí sempre no ambiente de Natal, a família se reúne, né? Todo mundo sabe como é isso. Mas na família da Paula existem muitas pessoas lá que não são convertidas, né? A própria irmã da Paula, ela se afastou do Senhor, tem um outro relacionamento. Então tem pessoas ao redor que não conhecem o Senhor. Não é um Natal onde a gente está ali só com cristãos, só com discípulos. E já desde o ano passado, o Senhor estava me incomodando nesse sentido, de talvez aproveitar aquela oportunidade para deixar uma palavra ali. E nesse Natal, 25 de dezembro, o Senhor me incomodou fortemente na manhã, vendo aquela situação, o Natal mais natural, né? Mais focado no Papai Noel do que no nascimento de Jesus, incomodado com aquilo. O Senhor me fez eu parar um pouquinho, pegar alguns textos da palavra e celebrar o nome de Jesus naquele ambiente. E eu cheguei numa pessoa que é incrédula, que a gente estava na casa dele, e eu falei, cara, eu posso
trazer uma palavrinha em algum momento aqui do dia, do ambiente? Você me permite? Coisa rápida. Sobre o Natal, sobre Jesus. Falei assim com ele. E ele, não, beleza, quando der, te faz. Aí foi passando o tempo, passando a hora, almoçamos, depois não sabia, ficamos ali. Aí quando era na hora do café, já meio que todo mundo cansado já. Ele falou, não, vamos lá agora, vai ser para falar. E, queridos, foi bênção aquele ambiente. Eu fiquei quase uma meia hora ali, pregando a vida de Jesus. As profecias de Jesus que se cumpriram. Todo mundo, eu me surpreendi, pararam para ouvir. Pessoas sentadas, tinha umas quase 30 pessoas lá naquele ambiente. Alguns convertidos, outros não. E foi muito bom. E mais uma vez a marca que fica para mim é isso. Esse perfume, eu tenho que exalar ele. Eu tenho que estar atento para aquele ambiente. Se eu deixasse para lá, seria mais um Natal perdido, de qualquer maneira, normal, natural, vivendo a minha vida ali. E a gente pode perder essas oportunidades que nós temos, às vezes por estar desatento, né? Às vezes a gente busca o Senhor, está atento, mas a gente perde uma oportunidade, por vergonha, por alguma coisa, né? Eu repito, não dá mais para adiar, exalar o bom perfume de Cristo. Estão comigo? Eu vou lá. Última característica do nardo. O nardo é um perfume muito forte. Ele é um cheiro forte, ele impregna o ambiente. Tanto que hoje em dia não existe mais perfume de nardo, sabia? Você vai ter algumas fragrâncias com uma pontinha de nardo. Né? Os perfumes de hoje em dia, estava pensando, eles são todos misturados, são mesclas. Tá? Uma fragrânciazinha daqui, outra dali, aí você monta um perfume hoje. E o que o Espírito Santo ministrou no meu coração? É que, queridos, o Evangelho ele não pode ser diluído. O Evangelho de hoje. O Evangelho de Jesus é puro. Ele não aceita mescla. E há o perigo da diluição da palavra, de vivermos esse perfume hoje em dia, né? Ser metade perfume, nardo, metade outra fragrância. E como todo mundo sabe, o Senhor odeia essa mistura, né? Essa mornidão, essa mescla. O perfume do nardo, quando ele chega no ambiente, ele impacta aquele ambiente. As pessoas sentem na hora. O nardo chegou. O nardo toma conta daquele lugar. Quando o perfume de Cristo é exalado, ele é inconfundível. Ele marca a pessoa. Ele traz cura. Ele traz libertação. Ele transforma. Ele veio para isso. Esse é o perfume que nós devemos exalar. E esse perfume, sabe o que acontece? Ele incomoda. Tudo que é muito forte incomoda. Principalmente na nossa geração de hoje. Muito sensível. Né? Eu diria que os perfumes de hoje são Nutella. Os perfumes de antigamente eram raízes. O Papo Nardo é um perfume da raiz. E o Evangelho do Senhor é raiz. A vida de Cristo é raiz. Ela incomoda. Ela sente. A verdade vem. A verdade chega. A palavra do Senhor entra. Incomoda, mas cura. Queridos, eu encerrando aqui, com o último elemento da nossa história. Eu falei que o primeiro elemento era o vaso. O segundo elemento é o perfume. E qual é o terceiro elemento da história? A mulher. E nessa história, a gente vê na vida dessa mulher o resumo do que é um verdadeiro discípulo de Jesus. No exemplo dessa mulher. Inclusive, no dia de hoje, as mulheres terão uma data especial aí, né? Um evento. E o exemplo que o Senhor nos trouxe hoje é justamente de uma mulher. Tá? Uma mulher no meio dos homens ali. E eu quero ressaltar alguns pontos da atitude de Maria. Porque ela chega quieta, ela quebra o perfume, ela quebra o vaso. Na hora que ela quebra o vaso, o perfume exala naquele ambiente. Ela derrama umas versões, fala que ela derrama na cabeça de Jesus, outros falam que ela derramou no pé de Jesus. E o que acontece quando ela toma essa atitude?
Não sei se vocês lembram, mas o texto fala assim, ó, em Marcos 14:4. Alguns dos que estavam ali ficaram indignados e diziam entre si: para que este desperdício de perfume? E aqui já vai uma terceira etapa do nosso processo. Toda vez que o vaso é quebrado e o perfume de Cristo for exalado, há a possibilidade de você ser confrontado, de você ser diminuído, de você ser humilhado, questionado, perseguido. E aí vem uma vontade do nosso coração de querer fazer o quê? De querer revidar, de lhes escutar, responder, rebater aquelas questões daquelas pessoas que podem nos confrontar ou nos humilhar, né? Mas qual foi a postura da mulher? A postura dela, queridos, foi ficar quieta. Ela não falou nada. Ela ficou quieta naquele ambiente, continuando a derramar o perfume sobre Jesus. Tem até a foto da mulher. Ela ficou calada, continuava a adorar o Senhor, continuava a fazer o que Deus havia colocado no coração dela para fazer, independente das críticas. Porque essa mulher ensina agora, além de a gente entender que o vaso precisa ser quebrado e que precisamos exalar o perfume de Cristo, precisamos também saber lidar com as críticas, com as pessoas que nos criticam, que querem nos diminuir, que querem nos humilhar. Ela ficou quieta, em silêncio, sem se defender. Continuou deixando Deus mudar a vida dela, trabalhar nela e exalar o perfume por onde ela estivesse. E ali ela estava naquele ambiente. Sabe o que acontece quando a gente segue dessa maneira no Senhor? É Ele quem nos defende. É o Senhor que nos defende. E foi o que aconteceu. Em Marcos 14:8, deixa eu só pegar aqui, não, 14:6. Mas Jesus disse: deixem a mulher em paz, porque vocês a estão incomodando. Ela praticou uma boa ação para comigo. Então, quando a gente deixa o vaso quebrar, quando a gente exala o perfume de Cristo e a gente não se defende, a gente fica tranquilo, feliz, por talvez estar sofrendo no nome do Senhor, como muitos dos apóstolos sofreram. O Senhor é quem vai intervir nessa causa. É Ele quem vai reparar a injustiça, se houver ou não, se Ele quiser ou não. Mas Ele é quem vai fazer isso pra gente. E aqui eu ressalto um ponto aqui que me chamou muita atenção. Porque Jesus fala o seguinte, ó, em Marcos 14:9. Em verdade lhes digo que... Não, desculpa, 14:8. Ela fez o que pôde. Ungiu o meu corpo antecipadamente para a sepultura. E o que esse trechinho aqui traz para mim, queridos? Quero, na minha opinião, falar para vocês que essa mulher, que o nome dela agora é Maria, não sei se você sabe, mas em João deixa muito claro que essa mulher é Maria, irmã de Lázaro e de Marta. Uma das mulheres que ficou mais registradas nos evangelhos. Maria entendeu, antes de todo mundo, que Jesus ia morrer, ia ser crucificado, e que isso fazia parte do propósito de Deus. Nenhum dos apóstolos entenderam aquilo ainda, não tinham entendido. Maria, por causa da sua intimidade com Deus, e ela fez isso 6 dias antes de Jesus ser crucificado. E Jesus exalta isso, ela fez isso por causa da minha sepultura. Essa mulher era tão próxima ao Senhor, era tão submissa ao Senhor, exalava tanto o perfume de Jesus, que ela teve revelações que nenhum dos outros ali tiveram. E ela serviu ao Senhor naquele momento que o Senhor precisava, e nenhum dos seus discípulos o serviram daquele jeito. Era só o Senhor servindo a eles. Maria serviu a Jesus 6 dias antes de morrer.
com perfume de nardo puro. E aí fica uma coisa aqui que me chama a atenção. Mais uma vez, Jesus fala agora em 14:9. Em verdade lhes digo, onde for pregado em todo mundo o evangelho, também será contado o que ela fez, para memória dela. Olha esse registro aqui. Maria foi honrada por Deus. Honrada. Nós, em 2026, em Macaé, estamos falando dessa mulher simples de Jerusalém, de Betânia, na verdade, do lado de Jerusalém, que não tinha divulgação nenhuma. Mas aquela atitude, Jesus fez questão que ficasse registrado em 3 evangelhos. Marcos, Mateus e João. Os 3 registraram essa situação. Sabe para quê? Para a glória do nome de Jesus? Não. Para a memória dela. O Senhor honrou o coração de Maria. Conclusão, queridos. Que benção. Glória a Deus. Deixa Deus mudar você. O vaso precisa ser quebrado. O perfume de Cristo tem que exalar em todo lugar. Não dá mais para adiar de contar e conter esse perfume. E independente de críticas ou adversidades, seguiremos com a mesma postura. Nossa recompensa está no Senhor. Senhor abençoe-nos.